Atos, capítulo 28, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses Gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Versículo 20. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que eu estou sendo preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Versículo 25. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre me ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque essa manhã nós podemos aprender do Senhor. Obrigada porque o teu Espírito Santo está disponível a cada um de nós para nos ensinar, porque o Senhor é o nosso mestre. Oramos mais uma vez te pedindo que o nosso coração seja tão inclinado, Deus, a ouvir, a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando, que o nosso coração seja convertido às tuas palavras, ao teu ensinamento, que o nosso coração esteja disposto a praticar aquilo que o Senhor vai nos ensinar essa manhã. Nós precisamos da tua graça,
Nós precisamos da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nos capítulos anteriores, apareceu Netflix, né? Nos cultos anteriores, capítulo 27 para cá, nós vimos que Paulo ele estava preso em Cesareia, certo? Cesareia é o lugar, nós vamos fazer uma analogia com a nossa vida, do capítulo 27 até o versículo 10 da semana passada. Por que vocês colocam uns trem difíceis para nós abrir a água aqui? Ai, obrigada, já consegui. Então, vocês estão conseguindo ver essa mesa aqui? Aí? Então, Cesareia, é você em Cesareia. Ó. Isso aqui é você. A Cesareia, ela é como um lugar de acusação, um lugar de tribulação, um lugar que você precisa se posicionar. É o lugar onde muitas pessoas vão estar apontando o dedo para as coisas que você pensa, crê, e você precisa tomar uma decisão se você vai obedecer à palavra de Deus, se você vai obedecer à direção de Deus, ou se você vai com a maioria, se você quer ser o político da boa vizinhança, né, e não causar problema com ninguém, ser aquela pessoa na média, mediana, medíocre. Ou se você vai ser uma pessoa que Deus vai realmente usar, independente se você está preso ou não. Cesareia é um lugar que vai te dar a experiência de você ser confrontado. Depois de 2 anos, só um minuto. Essa aqui é a sua experiência, tá? Então, você vai sair de Cesareia com uma experiência. De Cesareia, você vai, então, começar a viagem dos seus sonhos. Aquela viagem durante toda a sua vida, que é a trajetória do seu propósito. Deus, ele te dá promessas, ele fala para você, como falou para Paulo. Paulo, é conveniente que você vá até Roma. E Paulo, ele tinha no coração dele esse desejo e esse sonho de obedecer esse chamado de ser o apóstolo dos gentios até os confins da terra. Afinal de contas, Atos vai nos dizer, no capítulo 1, versículo 8, que o Espírito desceu para nos dar poder para testemunhar, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. E, na época, Roma era os confins da terra, porque ele era a capital do império. Então, Paulo ele tem esse desejo no coração de chegar até Roma. Mas ele apela para César, ele entra num navio alexandrino e começa, então, a sua trajetória. Ele começa a viagem sonhada, porém, numa condição não desejada. Isso já aconteceu com você? As coisas começam a acontecer, mas não da forma como você gostaria que fosse. E, durante a viagem, algumas circunstâncias começam a acontecer para impedir que Paulo chegue ao seu destino. Uma delas é a tempestade. Então, esse copo aqui é você na tempestade. Esse lugar aqui, ele vai representar as circunstâncias que a caminhada vai trazer. E você vai ter que fazer escolhas se você vai esperar o inverno em bons portos ou se você vai desobedecer à voz do Espírito e você vai continuar a navegar mesmo no inverno tenebroso da sua vida. Isso são aquelas escolhas que a gente faz que não são direcionadas por Deus, mas a gente está com tanta pressa de chegar em Roma que a gente não para em bons portos, naquele lugar que não tem muito status, né? Não tem um conforto, mas aí você prefere desobedecer e então você vai enfrentar o naufrágio. E aí,
quando tudo isso passa, Paulo continua e ele vai, então, chegar numa ilha. Nós vimos toda a questão da tempestade. Semana passada, nós vimos o pastor Silvio dizendo que, quando nós estamos nesse lugar, nós precisamos aprender duas coisas importantes. Me marcou muito quando ele disse que nós precisamos cortar as cordas do leme, fala de direção, entregar a direção para Deus, porque não tem mais o que fazer, e tirar a âncora, soltar a âncora, que são coisas que nos prendem. Mas, então, eles chegam na ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, Paulo está ali numa situação, um risco também, porque eles estão com frio, tem um risco de hipotermia. Então, Paulo vê ali aqueles nativos os recebendo muito bem, eles pegam gravetos, e Paulo, ele é um homem que trabalha. Pensa no cansaço que ele estava, pensa na situação ali de enfrentar dias e dias no tormento do mar, mas ele está ali catando gravetos. E ele coloca ali os gravetos, no momento uma cobra o pica. Fala sério, gente. Ele devia. O que você pensaria nesse momento? Você falar assim: não, Deus só está de marcação comigo. Fala a verdade. Então você ia falar assim: não, para mim tudo é mais difícil. Por que essa cobra não picou, outro picou? A mim, tinha que ser eu. Mas Paulo, ele tem uma atitude, uma postura. Ele só sacode a cobra. Ele não reclama, ele não murmura, ele não faz uma oração ali prolongada. Ele simplesmente sacode aquela cobra. Esse copo aqui é você, lá na ilha de Malta, sendo picado pela cobra. Quando isso acontece, muitos teólogos vão dizer que as tempestades da vida, elas são circunstâncias da caminhada que você, às vezes, escolhe o caminho mais difícil, não escolhe esperar. E os teólogos também dizem que a ilha de Malta, a cobra que está ali na ilha de Malta, ela vai representar os ataques do inimigo. Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros, Sanbalat e Tobias se levantaram como inimigos para que a obra fosse parada. Todas as vezes que nós estamos com a firme convicção e o propósito de seguir para Roma, o inimigo vai tentar parar você. Essa cobra, ela significa ataques. Mas Paulo, ele não dá a devida atenção, ele simplesmente sacode aquela cobra. E aí ela significa também a opinião das pessoas. Pastor Silvio trouxe isso aqui semana passada. Ele disse isso, que a opinião das pessoas ao nosso respeito é muito instável. Porque uma hora eles acharam que Paulo era um assassino. Ele vai morrer, porque ele não morreu no mar, então ele vai morrer agora com a picada dessa cobra. Mas como ele não morre, o que eles falaram? É um Deus. Agora ele é um Deus. Então, na caminhada, quando a gente está nesse processo, nessa jornada rumo a Roma, que é o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos tomar muito cuidado com a opinião das pessoas ao nosso respeito. Nós vimos isso. Então, aqui nesse copo, você tem a experiência dos ataques do inimigo na ilha de Malta. E, para finalizar, nós vamos ter mais uma situação. Quando Paulo ele passa por aquela situação ali, ele, então, fica 3 meses na ilha de Malta. O Públio, que é o principal ali da ilha, convida aqueles navegantes, aqueles homens, eles ficam hospedados ali. Paulo, então, cura o pai de Públio e começa a curar todas as pessoas que estavam, muitas pessoas que estavam doentes de disenteria. É interessante que a ilha de Malta é um lugar pequeno, é um lugar desconhecido, aquelas pessoas, aqueles navegantes não conheciam aquela ilha. É um lugar que não tem fama, que não tem holofote ali, que não tem nada que pudesse trazer um benefício para Paulo. Mas é como se Deus falasse: Paulo,
eu tenho Roma para você. Eu vou te levar para Roma, mas antes você vai ficar um tempinho aqui na ilha de Malta. É como se Deus estivesse provando o nosso coração para saber se o que a gente faria em Roma, nós faríamos também no lugar onde ninguém está nos vendo. E Paulo, ele começa, então, a ministrar ali, e eu creio, a Bíblia não fala, Lucas não fala isso, mas eu creio que, além de curar aquelas pessoas, ele estava pregando o Evangelho. Então, muitas vezes, nós chegamos até a ilha de Malta, e a gente é obrigado a esperar o inverno da nossa vida passar, mas a gente fica falando assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou exercer o meu chamado, porque o meu chamado é para Roma, não é para a ilha de Malta. Aí você diz assim, o meu chamado é para pregar para as nações, não é para pregar na minha célula. O meu chamado é para ser famoso pregador na internet. Não é para ficar pregando ali num grupinho pequenininho onde ninguém está me vendo. Mas, às vezes, esse grupinho pequenininho que ninguém está te vendo é o lugar aonde Deus está provando o seu coração. Se você precisa de lugar favorável para exercer o seu ministério. E aí a gente chega no versículo 11. O versículo 11 vai nos dar essa informação de que 3 meses eles ficaram presos na ilha de Malta, provavelmente meados de novembro, meados de fevereiro, e eles ficaram ali curando os enfermos e, creio eu, pregando o Evangelho. Quando finda o inverno, então Júlio ele consegue um outro navio alexandrino e eles começam, então, a continuar a última parte da viagem para Roma. Lucas vai nos informar que, nesse navio, tinha um escudo, um emblema, né, da representação de deuses gêmeos, que era o Castor e o Pólux, que, na mitologia grego-romana, eram os filhos de Júpiter, Zeus, e era um padroeiro dos navegantes. Então, Paulo está indo para Roma num barco, num navio, que não era consagrado ou orado, né, ungido para ir para Roma por Deus. Muitas vezes Deus usa esse tipo de transporte, né, de outras divindades, como esse. Alguns teólogos vão dizer isso, que é muito engraçado ver Paulo indo para o lugar de promessa num navio de gêmeos que não eram do próprio Deus. Deus está usando a divindade, que não são deuses, para o benefício do propósito de Paulo. No versículo 12, Lucas, então, ele continua, até o versículo 15, Lucas vai narrar com detalhes esse último registro dele do diário de bordo, por onde eles passam. Então, bem rapidamente, no versículo 12, ele vai de Malta rumo ao nordeste para Siracusa, que é a capital da Sicília. Aí eles vão uma etapa de 130 quilômetros, onde eles vão ficar por 3 dias. No versículo 13, eles navegaram para o norte e atracaram em Régio. Ali é o dedo da Itália. Então, eles percorrem mais 110 quilômetros. E, no dia seguinte, eles continuam navegando com a ajuda de um vento sul. Em 2 dias, eles viajaram cerca de 300 quilômetros até Portioli, no Golfo de Nápoles. E ali passaram 1 semana com os irmãos em Cristo, enquanto o centurião Júlio provavelmente cumpria suas obrigações. Mais uma vez, a gente percebe a bondade do centurião Júlio com Paulo. Porque, enquanto Júlio estava resolvendo as suas questões ali, quem sabe procurando um outro navio para prosseguir viagem, ele permite que Paulo fique com os irmãos que estão ali naquela cidade.
Isso, mais uma vez, nos mostra que, durante a caminhada, Deus usa pessoas para mostrar de bondade para conosco. E a gente pode olhar o outro lado da moeda também. Você já parou para pensar que, todas as vezes que você usa de bondade para alguém, você está representando a bondade de Deus para alguém? Existe em Mateus a passagem que Jesus fala que estava separando os bodes, né, e os cabritos das ovelhas, e aí ele vai dizer: olha, quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava enfermo, você foi me visitar. E aí essa pessoa pergunta: mas, Senhor, quando que você estava nu e eu te vesti? Quando que você estava enfermo e eu fui te visitar? E aí o Senhor responde: todas as vezes que você faz isso por alguém, você está fazendo por mim. Porque quando a gente demonstra a bondade e o amor por alguém, é o próprio Deus fazendo isso, porque nós não somos capazes de ser bons por nós mesmos, né, irmãos? Então, todas as vezes que a gente olha para um irmão e você faz algo bom, algo que vai trazer um benefício, você está exalando o reino de Deus ali, com aquela pessoa. E Júlio representa, mais uma vez aqui, a personificação da bondade de Deus, mesmo Paulo estando preso. E aí, no versículo 15, vai ser a trajetória feita por terra. Aí vai dizer que, depois de um tempo, encontraram a Via Ápia, e ela apontava diretamente para Roma. Era a estrada principal e a mais importante do mundo da época. Então, eles continuaram por 200 quilômetros. Então, os irmãos percebem que ainda Paulo continuou viajando por muito tempo. Muitos quilômetros, era uma viagem muito cansativa. E, ao todo, né, nessa última parte da viagem, ele percorreu, tanto por mar quanto por terra, 740 quilômetros. E, quando ele chega nesse lugar, ele, então, vai encontrar com alguns irmãos. Imagina a felicidade de Paulo, quando ele vê alguns irmãos romanos ali, e, pela primeira vez, ele pode dar um abraço naqueles irmãos do lugar que ele desejava tanto chegar. Do lugar que... Qual que é o seu sonho? Onde você tem sonho de ir? Eu tenho um sonho de ir para Israel. Eu acho que, se eu chegar lá, primeiro judeu que eu ver, eu vou abraçar ele. Porque imagina assim, a emoção de você ver, né, ali com seus olhos. Era algo tão sonhado, tão orado por Paulo. E ele estava ali sendo acolhido por aqueles irmãos. Então, no versículo 16, finalmente, Paulo chega a Roma. Então, esse copo aqui é você em Roma. Então, deixa eu juntar o caminho aqui. Esse último aqui é você chegando em Roma. E aí, Atos 1:8, que era até os confins da terra, estava começando a ser um cumprimento na vida de Paulo. Nós vimos, desde o início de Atos, a ação, né, ativa o tempo todo do Espírito Santo. E a gente, mesmo não estando escrito nas entrelinhas, a gente vê, percebe como que o Espírito Santo estava atuando o tempo todo nessa viagem e nessa trajetória de Paulo. Assim que ele chega em Roma, ele recebe o custódia militares, que era o direito que ele tinha de ficar na sua própria casa. Então, Paulo, ele alugou uma casa, mas ele ficava ali, preso, acorrentado, o tempo todo, 24 horas por dia, com um soldado romano. Você já parou para pensar nisso? Ele ficava o tempo todo com correntes, junto com um soldado romano. Mas ele teve esse benefício de ficar na sua própria casa. A partir do versículo 17 até o versículo 29, agora Lucas vai se preocupar em nos contar que o evangelho de Jesus Cristo, ele é tanto para judeus quanto para gentios. Então, primeiro, sempre de costume, quando Paulo chegava numa cidade, o que ele fazia? Ele procurava uma sinagoga. Quando os judeus rejeitavam a mensagem, ele ia para os judeus. Era sempre assim. Romanos 1,16 vai dizer isso: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu,
depois do grego. É importante a gente lembrar que a igreja primitiva, ela também foi criada, nascida com os judeus. Então, Paulo, ele vai fazer uma reunião, ele vai convocar os principais líderes judeus daquele lugar. E ele chama essas pessoas na casa dele, já que ele não pode ir na sinagoga. Então, ele vai tocar 3 pontos principais nessa reunião. Ele vai falar que ele não fez nada contra o povo judeu ou contra os seus costumes, que ele era um judeu legítimo. Segundo, porque ele foi preso, porque ele foi entregue aos romanos, ele foi interrogado por eles, mas estes queriam libertá-lo. E terceiro ponto, ele tinha apelado para César, porque o próprio povo não queria que ele fosse liberto. Então, Paulo, ele começa a se defender ali com aqueles líderes judeus, e no versículo 20, vai dizer que ele havia solicitado a reunião para esclarecer essas coisas. No versículo 21, como resposta, os líderes disseram que eles não tinham recebido carta nenhuma da Judéia, que eles não estavam sabendo de nada a respeito de Paulo, nada coisa que era contra ele, mas os teólogos vão dizer que isso muito provavelmente não era verdade, porque a fama de Paulo corria em todas as igrejas do mundo. Tudo o que acontecia em relação ao nome Paulo, que era o perseguidor da igreja, era impossível que não tivesse alguém ali que pudesse não dar notícias de Paulo. Até porque Roma era um lugar de grande comércio, grande rotatividade de pessoas. Então, com certeza, cristãos que iam para vários lugares do mundo, recebiam notícias de Paulo, chegavam em Roma e contavam para os irmãos. Mas os líderes judeus falavam, não, a gente não está sabendo de nada, não, a gente quer saber de você. O que aconteceu? A gente só sabe, fica ouvindo falar aí de uma seita, dessa seita. Então, a gente percebe que os judeus já estão com um pé atrás. É como se eles quisessem intimidar Paulo, dizer assim, olha, Paulo, a gente não tem nada contra você, não chegou boato nenhum, fofoca nenhuma aqui a seu respeito, não, a gente está aqui para te ouvir, mas a gente ouviu falar dessa seita, ou seja, eles já colocaram um muro ali, eles já colocaram uma tensão na conversa. E aí, no versículo 23, então, vai dizer que ele marca um dia, Paulo vai dizer, olha, então eu vou fazer o seguinte, convoca todo mundo que quiser ouvir. Eu imagino gente na rua, né? As casas lá de Roma não deviam ser alugadas por prisioneiro, não deviam ser tão grandes. Eu imagino a rua lotada de gente querendo entrar para ouvir Paulo. Então, no dia marcado, eles chegam, então, com muito mais pessoas, e a Bíblia vai dizer que, de manhã até à tarde, Paulo se concentrou em explicar para eles, ele expôs, explicando e testemunhando o caráter do reino de Deus e a sua vinda, e tentou convencê-los a respeito de Jesus, partindo das Escrituras. Sempre, 99,9999% das vezes que Paulo e Pedro também, nós vimos aqui no livro de Atos, vão pregar para judeu, eles trazem a realidade da nova aliança, que é Jesus, comparando o Velho Testamento, dizendo que Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas. Então, ele fica ali da manhã até a tarde, explicando para aquelas pessoas essas coisas. Então, a partir do versículo 24, a gente vai perceber o posicionamento de alguns judeus. Alguns foram convencidos, outros não. E é sempre assim, por onde Paulo passava, existia a divisão, o grupo que cria e o grupo que não cria. Então, a longa exposição criou esses 2 grupos, e a partir do versículo 25 até o 27, vai ser o cume da conversa. Porque, enquanto Paulo está ali falando, eles estão ali discutindo entre si, não concordo, isso não é, concordo, é isso mesmo, tal. Mas, a partir do momento que Paulo cita Isaías, aí o negócio fica feio. O que Paulo ele vai falar?
ele fala, no versículo 25, vai dizer o seguinte: bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Bem falou. Por meio do profeta Isaías. Então, o que Paulo está fazendo? Ele vai justificar uma fala, trazendo o que os judeus se apegavam ao Velho Testamento. Aí ele está dizendo: vai este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Os irmãos vão lembrar de uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador. Então, Jesus está ali contando a parábola, e no final da parábola, os discípulos falam assim: Jesus, por que você conta as histórias, explica o reino em parábolas? E aí, Mateus, se você puder abrir, vamos lá em Marcos capítulo 4, se você marca aí, Atos 28, e vai lá em Marcos capítulo 4, vamos ver a resposta de Jesus. Versículo 9, ele vai dizer assim, ó: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é engraçado? Todo mundo não tem ouvido? Você já questionou essa fala de Jesus? Aquele que tem ouvido, ouça. Jesus está falando o seguinte: não é esse ouvido natural, ouvido físico. É o ouvido que crê. É o ouvido que quer ouvir. Não é o ouvido questionador. Não é o ouvido que está pronto para questionar, mas é o ouvido quebrantado. Existe o coração quebrantado, existe o ouvido quebrantado. Então, ele continua dizendo: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de modo que poderiam converter-se e ser perdoados. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu não vou jogar pérola aos porcos. Eu não vou deixar com que essas pessoas, esses fariseus que estão aqui ouvindo junto com vocês, os discípulos que estão com o coração aberto a me ouvir, a seguir, a produzir fruto através dessa palavra, eu não vou permitir que eles se convertam no sentido de que, lembram de Faraó? Faraó, ele tinha um coração endurecido. Ele não queria deixar o povo embora, mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele, mas nós entendemos que ele já tinha um coração endurecido. Na soberania de Deus, nós entendemos isso, que Deus ele está falando que o Evangelho ele só produz resultado naquele que está disposto a ouvir. Então, quando Jesus estava falando assim, num determinado momento, Mateus capítulo 16, dizendo assim: olha, as pessoas, Jesus, estão falando que você é isso, você é isso e tal. Aí Jesus fala assim: e vocês? Quem que vocês pensam que eu sou? Aí Pedrão vira para ele e fala assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o que Jesus responde? Isso que você acabou de dizer não foi algo que veio de você, mas foi o Deus, foi o Pai que te revelou. Então, o Espírito Santo, ele tem total ação nesse momento de você ouvir, perceber e você praticar as verdades. Então, o que Paulo está fazendo aqui com aqueles judeus? Ele está dizendo: olha, bem disse Isaías, que vocês iam ouvir e não iam acreditar. Mas esta ligação, quando a gente percebe Romanos, principalmente no capítulo 9, 10 e 11, a gente já estudou aqui, a gente vê que a oliveira, ela precisa que os judeus rejeitem o Evangelho para que os gentios sejam enxertados nela, para que depois a plenitude dos judeus entrem novamente na oliveira. Mistérios de Deus. Nós acreditamos e oramos na conversão dos judeus. Mas a bondade do Senhor é que eu e você entremos na aliança
por causa da fé em Cristo Jesus. E para os judeus era tão difícil ouvir aquela conversa. Pensa, eles olhando para mim, uma mera gentia, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu? Aí eu chego e falo assim, eu creio em Jesus. Eu creio, eu tenho fé em Cristo Jesus. Então eu também sou filha de Abraão. Quem você pensa que é, minha filha? Sem converter o judaísmo? Sem observar o Shabá? Os homens sem circuncidar? Está doida? Primeiro você converte ao judaísmo e depois a gente conversa se você vai fazer parte da aliança. Mas Paulo estava principalmente em Gálatas, ele escreve a carta dizendo isso. Vocês estão achando que agora a obra, a salvação é por obras? Porque as pessoas, os gentios que estavam sendo convertidos, estavam querendo circuncidar. E aí Paulo, furioso, fala, vocês estão anulando a graça, a nova aliança. Para o judeu que não quer ouvir, isso é blasfêmia. E Paulo estava ali, trazendo a verdade, a realidade de que eu e você podemos fazer parte da nova aliança, ser chamado filho de Abraão, por simples fato, que não é simples coisa nenhuma, que nós precisamos da graça de Deus, né? Mas pelo fato de você crer em Cristo Jesus. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você rejeitou a velha vida e você passa a viver uma vida de santidade. Você faz parte da aliança. Você é filho de Deus, querendo os judeus ou não. Então, Paulo, ele vem com esse chamado fortíssimo em relação aos gentios, trazendo essa realidade da aliança. E aí, então, ele vai... Por isso, né, gente, quando Paulo ora, capítulo 1, ele vai dizer assim, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, nós precisamos, né, do Espírito Santo para entender, para conhecer, para ouvir, para a palavra entrar. E aí Stott, no livro dele, ele vai dizer o seguinte, essa citação que Paulo traz de Isaías, ela distingue entre ouvir e entender, entre ver e perceber, atribuindo esse não entendimento à decisão deliberada de manterem os seus corações endurecidos, os ouvidos surdos e os olhos cegos. E se assim não fosse, eles poderiam ver, eles poderiam ouvir, entender, para que se arrependessem e fossem salvos. A graça ela é estendida a todos. Então, no versículo 28, os judeus rejeitam o evangelho conscientemente, e Paulo quer que agora eles saibam que eles vão agora direcionar, né, a mensagem para os gentios, que agora eles estão com os ouvidos abertos, e eles ouvirão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você ouviu. Porque antigamente, nas eras passadas, os gentios ouviram e evangelizaram o nosso país, e hoje você pode estar aqui. Glória a Deus, porque nós fazemos parte dessa aliança. E no versículo 29, ele vai dizer que, dita estas palavras, partiram os judeus, tendo em si grande contenda. Era assim, e era a 4ª vez que Paulo fazia essa subjeção, pregava para os judeus e eles rejeitavam. A primeira vez aconteceu em Antioquia da Pisídia, depois em Corinto, Éfeso e agora também em Roma. E agora, irmãos, para a gente finalizar, eu queria concluir a reflexão de hoje trazendo algumas aplicações do texto. A primeira delas, Deus sempre cumpre as suas promessas. Talvez não cumpra do jeito que você sonhou, do jeito que você desenhou, esquematizou, entregou para Deus. Talvez não vai ser de uma forma livre, deliberada, tirando selfie. Talvez seja preso.
Talvez seja de uma forma inesperada, mas Ele sempre cumpre a promessa. E aí nós entramos no segundo ponto. Sabe por que isso acontece? Porque Deus tem um plano maior do que o seu. Isaías, capítulo 55, vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos, os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos. Agora, você pensa comigo, se Paulo não tivesse ido para Roma preso, você acha que ele teria pregado para Félix, Festo, Agripa, Nero, quem sabe, que Lucas não vai nos relatar o fim, a morte com detalhes, mas ele pregou para autoridades. Vocês já pararam para pensar no centurião Júlio? A experiência que ele teve, aqueles 276 prisioneiros, talvez morreram ali em Cristo Jesus, porque ouviram o Evangelho. Vocês já pararam para pensar que aquele turno de soldados que ficavam ali naquela casa com Paulo, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, eles trocavam o turno. Você já parou para pensar que eles estavam ali ouvindo o Evangelho de Paulo, com Paulo? Então, o Evangelho, ele alcança a guarda pretoriana. O Evangelho alcança a elite, alcança as pessoas que jamais ouviriam se Paulo estivesse na praça pública pregando. E aí, irmãos, por que Deus, às vezes, você está lá em Cesareia, e Ele não faz assim, ó, está em Cesareia, aí te coloca em Roma. Por que você tem que passar por tempestade? Por que você tem que passar por ataques do inimigo? Por que você tem que ficar fazendo coisa em lugar que você não quer, sem ninguém te ver, te aplaudir? Falar, ó, que legal isso que você está fazendo. Porque quando você tem a experiência de cada lugar, você vai adquirindo e vai crescendo, você vai recebendo do Espírito a plenitude daquilo que você precisa fazer em Roma. Então, quando você chegar em Roma, você vai estar cheio. Cheio de experiência, cheio de testemunho, cheio de convicção de que o plano, de que o caminho que Ele fez na sua vida, apesar de você não ter entendido bolhufas, por que você estava passando por isso naquele momento, quando você olhar para trás, você vai olhar e vai dizer, Deus é bom, porque as coisas não são por minha causa. O mundo não gira no meu umbigo. Eu não sou especial para Deus, lindinha. Não, Deus está olhando o seu plano redentor. Deus está preocupado com a salvação da humanidade e Ele vai usar você. E se você tiver que passar por tempestade, você vai passar. Se você tiver que passar por mordidas, picadas de cobra, você vai. Se você tiver que ficar escondido na ilha de Malta, você vai ficar. Mas tenha certeza de uma coisa, Ele vai cumprir o propósito na sua vida em Roma. Você pode dizer um amém? Por isso, não pare. Não morra na praia. Não fique estagnado por causa da opinião dos outros, olhando para você e falando, quem você está achando que é? Que está pregando o evangelho no Instagram? Você é doido? Não pare, continue fazendo o que você foi chamado para fazer. Deus está te vendo, Ele está olhando, observando o seu coração em cada etapa. E quando você chegar em Roma, você vai cumprir o propósito total de Deus, porque você não pulou nenhuma etapa. Amém? Lucas, então, ele escreve as cartas da prisão. Lucas, ele está preso, mas ele continua o ministério ativo, pregando, escrevendo. E eu pergunto para mim e para você, o que nós estamos fazendo nos tempos de tribulação da nossa vida?
Qual é o fruto? Qual é o ministério na sua vida que está parado? Porque você está falando assim, eu fui chamado para cantar. E estão falando que estão precisando de gente no Kids. E eu nem tenho paciência com criança. Os irmãos entendam os exemplos, que é uma bênção estar no Kids, é um privilégio. O que eu estou trazendo é, porque a gente tem a mania de endeusar lugares, posições. Mas Deus, Ele não está preocupado se você está com o microfone na mão, ou se você está no púlpito pregando, ou se você está lá dentro, no prosa na prática, orando, intercedendo, quando ninguém está vendo. O que Ele está vendo, está contando, é se você está sendo fiel naquilo que Ele te chamou, independente do lugar e do processo onde você está. Seja fiel. Para de dar desculpa. Está todo mundo falando que eu tenho que parar. O que Deus está falando? Você precisa ter a consciência de que você pode dar fruto mesmo nesse lugar onde você está. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar? O ápice do ministério do Espírito Santo é unificar os povos. Ele une judeus e gentios. Pode tocar. Ele une judeus e gentios. Mas você sabia que ele também une pessoas com linhas teológicas diferentes? Você sabia que ele une pessoas que têm lado partidário político diferente? Você sabia que Deus pode unir pessoas que são muito diferentes de você? Quando Paulo escreve a carta para os Efésios, ele vai dizer que o muro de separação já tinha sido quebrado. E por que eu e você continuamos a levantar esses tijolos? Continue pregando, amando as pessoas que são diferentes de você. Se entrar por aquela porta, uma pessoa que não tem nada a ver com o seu ciclo de amizade, convide para a sua célula. Chame essas pessoas. Acontece que a gente acha que a igreja, ela é um círculo social. Que só entra na minha célula, só entra na minha casa, só vai almoçar comigo quem pensa igual a mim. E ai de vocês pensar diferente. A gente precisa abrir o nosso coração, irmãos, para o ministério do Espírito. Ele é o elo. E assim como Ele nos ensinou até esse momento, no livro de Atos, que o Evangelho é para todos os povos, a gente precisa também ser um povo que une ao criar pontes ao invés de criar muro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos Te adorar nessa manhã. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua promessa para as nossas vidas de chegar até Roma, ela vai se cumprir, Senhor. Não importa, Deus, como vai ser. Que a gente, nessa manhã, tenha consciência de entender como Paulo entendeu em Filipenses, no capítulo 1. Ele disse, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ah, Deus, que a gente tenha esse olhar de Paulo, que nos nossos sofrimentos o Evangelho, Deus, Ele continua sendo pregado, que quando as pessoas olham para nós, eles estejam, Deus, motivados a perseverar, que nós sejamos um povo que não para, que não cai, que não morre na metade do caminho, no deserto, Senhor. Porque a gente fica, Deus, fantasiando o processo.
Nós queremos pular etapas. Às vezes a gente olha para o lado, o irmão já está tão avançado. E a gente olha para dentro de nós e nos vemos com tanta incapacidade. Deus, tira as palavras, Senhor, de condenação da nossa mente. Nos ajude a sacudir os ataques do inimigo. Nos ajuda a pregar o Evangelho na ilha de Malta, Senhor. Nós queremos essa manhã entender, ó Pai, que o fim não é o fim em si mesmo, mas o processo te glorifica, o processo exalta o teu nome, o processo te engrandece, o teu reino é estabelecido na nossa vida. Que nós possamos sair daqui hoje certos, Deus, que não importa se estamos, Deus, no meio de um naufrágio, se nós estamos no meio, Senhor, ali pegando, Senhor, aqueles gravetos, e tem ali serpentes escondidas, tentando nos atacar, Senhor, não importa se estamos na ilha de Malta, esperando o inverno passar. O que importa é que o Senhor está conosco em cada detalhe, em cada processo. O Senhor está conosco. O teu Espírito nos conduz em verdade. Ele nos conduz, nos guardando e nos fortalecendo para que Roma venha. E mesmo que a gente seja decapitado em Roma, o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor essa manhã?